Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Santiago e eu vou dar sequência hoje às nossas aulas sobre epistemologia, falando um pouco sobre racionalismo e empirismo. Bem, antes de entrarmos no assunto, é importante dizer que esta videoaula é uma sequência de outras tantas que nós já fizemos, falando sobre a questão da epistemologia, da questão da teoria do conhecimento. Se por acaso você não viu alguma delas, eu vou deixar linkado no card aqui em cima, para que você assistindo-as consiga estar mais por dentro do assunto que nós vamos tratar na aula de hoje. Bem, assim como na aula anterior, hoje também nós vamos falar de uma grande treta, de um grande fight na filosofia, que é justamente essa briga, esse embate que foi travado entre o racionalismo e o empirismo. Bom, a gente está tratando aqui nessa temática sobre as fontes primeiras do conhecimento. Então, o grande debate é aonde que se origina, aonde que começa o conhecimento. E aí nós vamos ter essa grande divergência de opiniões que vão se dar entre a galera do racionalismo e a galera do empirismo. E as diferenças vão ficar cada vez mais evidentes à medida que nós vamos avançando no conteúdo da aula. Bem, para melhor nos situarmos, é importante dizer que quando nós estamos falando de empirismo, estamos falando de racionalismo, qual é a temática principal, né? Ou qual é a dúvida principal que nós estamos tentando aí discorrer ou discutir aqui na epistemologia? É justamente a origem primeira do conhecimento. E aí nós vamos ter essa divergência de opiniões e divergência dessas duas correntes filosóficas, tá bom? Bom, o primeiro deles, que é o racionalismo, ele vai dizer que o conhecimento começa na razão humana. Em contrapartida, nós temos aí o empirismo dizendo que o conhecimento começa, ele se inicia a partir das nossas percepções sensoriais, que nada mais seriam do que as percepções dos nossos sentidos, tá bom? Bom, e quem inicia esse movimento do racionalismo é justamente René Descartes. Nós já fizemos uma aula falando sobre a filosofia dele, você também pode olhar aqui no card que vai estar disponível para você. Veja só, René Descartes, então, ele tem as suas contribuições na filosofia, mas também para fora dela, né, com esse pensamento muito racional e matemático, ele também contribui para esta área, fazendo aí as suas considerações sobre a geometria analítica que nós estudamos, ou também utilizamos na matemática aquele plano cartesiano, é a contribuição tudo de René Descartes, tá bom? Mas René Descartes, ele começa justamente todo esse trabalho, todas essas contribuições, a partir do momento que ele se mostra insatisfeito, né, ou ele se mostra duvidoso com relação aí à questão do conhecimento. René Descartes desenvolve aí uma metodologia justamente aí para duvidar de tudo aquilo que foi ensinado para ele durante toda a sua vida. E é a partir desta dúvida que ele começa então o seu filosofar, o seu racionalismo. René Descartes, ele vai dizer que o conhecimento ele se origina na razão. Ele vai ter essa consciência assim que ele diz penso, logo existo na sua filosofia. Ele vai duvidar de tudo, mas ele não vai duvidar da sua capacidade de pensar. Ou seja, é indubitável que ele pensa e é indubitável que ele existe. Por isso ele vai dizer essa famosa frase. Então, se René Descartes consegue chegar a essa conclusão, ele começa também a desenvolver o seu raciocínio, a sua filosofia, em cima desta crença principal de que o conhecimento ele se origina na razão. E uma das frases que nos ajuda a compreender um pouco melhor esse pensamento do racionalismo aí de René Descartes é a seguinte: não devemos nos deixar persuadir senão pela evidência de nossa razão. Então percebam que aqui ele coloca o peso, né, única e exclusivamente na razão. É a razão que justamente é aquilo que vai nos evidenciar que é nela que começa o conhecimento. E ele vai dizer que a experiência sensorial é justamente uma fonte permanente de erros e confusões. Então, ou seja, acredite sempre na sua razão, mas nos seus sentidos não acredite. Aqui é isso que René Descartes fala e que o racionalismo acredita. Então aqui nós temos então essa descredibilidade com relação às sensações, mas não há uma negação da existência, tá bom? Então nós estamos aqui descredibilizando que a experiência sensorial seja uma fonte segura para o conhecimento, tá bom? Isso aqui que o racionalismo vai fazer.
Logo em seguida, nós temos aí a afirmação: somente a razão humana, de acordo com os princípios lógicos, e esses princípios lógicos que nós temos aqui, eles são inatos, ou seja, já nasceram conosco, então nós conseguimos chegar ao conhecimento verdadeiro. E uma técnica que é muito segura, que nos auxilia aí nessa busca do conhecimento verdadeiro, é justamente aí o método dedutivo. Haja vista que nesse método dedutivo nós utilizamos o quê? A nossa razão, o nosso intelecto e também a própria lógica. Então veja, se nós utilizamos a lógica, usamos a razão, então nós estamos aí utilizando um método seguro para chegar sim ao conhecimento. Então, dentro do racionalismo, nós temos aí esta postura de acreditar que a razão humana, ela segue esses princípios lógicos que são inatos, e aí a gente começa a entender o surgimento da teoria inatista, que é algo que nós vamos ver numa aula futura, tá? O que seria essa teoria inatista? E é importante dizer que aqui no racionalismo eles também acreditam na intuição, né, e nas ideias inatas. Muito bem, o professor colocou aqui entre parênteses para vocês conhecimento inato a priori. É muito importante a gente dizer o que é o conhecimento inato e a priori. O conhecimento inato e a priori é justamente aquele conhecimento que já está conosco, já nasceu conosco. E quando a gente fala a priori, é uma palavrinha para a gente distinguir do outro termo chamado a posteriori. Quando eu falo a priori, eu estou dizendo antes da experiência, né? A gente pode mal traduzir dessa forma. E depois, quando a gente fala a posteriori, é quando a gente faz uma experiência. Então, olha, a própria palavrinha já fala a priori, antes da experiência. A posteriori, ou seja, após fazer a experiência. Então, aqui, dentro do racionalismo, eles acreditam no conhecimento a priori, ou seja, eu não fiz a experiência, mas eu já tenho esse conhecimento. René Descartes vai defender, por exemplo, a existência da ideia de infinito. Veja só, todos nós conhecemos aquilo que é finito. Nós conhecemos tudo aquilo que tem começo, meio e fim. E como é que nós temos dentro de nós a ideia de infinito? E aí René Descartes vai imaginar que essa ideia de infinito, na verdade, é uma ideia inata. Ou seja, existe no ser humano, sim, um conhecimento inato, né? E nós não podemos negar isso. Então, para ele, o conhecimento começa justamente a partir da razão, porque é nela que reside esse conhecimento, né? Esse conhecimento inato. Muito bem, é importante dizer também que sobre intuição, que vai ser, então, a gente pode definir como uma apreensão imediata, né, e completa das coisas que a mente faz, essa questão da intuição, ela vai ser tratada também numa aula posterior. Então, aqui a gente só quer frisar quais são as características do racionalismo. Quem são os representantes ou quem são os filósofos que aí faz jus a essa teoria racionalista. Não é só René Descartes, tá? É importante dizer. São eles Platão, surge também Leibniz e Spinoza. Então veja só, aqui o professor colocou para você 4 representantes aí do racionalismo. É claro que há outras pessoas também, há outros filósofos, mas para caráter de curiosidade a gente vai só colocar esses 4 nomes aqui, mas você pode ficar livre para pesquisar outras pessoas, outros representantes aí dessa escola ou desta corrente filosófica que acredita que a origem do conhecimento se dá na razão. Bem, por outro lado, nós temos então aquela galera que é do contra, né, que é justamente a galera do empirismo. O empirismo, ele vai justamente acreditar que o conhecimento, ele se inicia nas percepções sensoriais, com os meus sentidos, tá bom? E ele se inicia com John Locke. É ele que faz o movimento aí, propriamente dito, de caracterizar esse movimento do empirismo. Então, John Locke ele vai dizer que nada vem à mente sem ter passado antes pelos sentidos. Então, ele acredita que tudo que eu tenho aqui na minha mente, com certeza, ela não veio da minha própria mente, ela veio dos meus sentidos. Os meus sentidos captou a realidade externa e aí todas essas captações vieram aqui para dentro da minha mente, tá bom? Então, é muito importante frisar que para John Locke, para a corrente do empirismo, o conhecimento começa nos sentidos, tá? Nas percepções sensoriais. Então, o ser humano, ao nascer, vai ter a mente como uma tábula rasa, que é algo muito afirmado aqui dentro da corrente do empirismo, né? O que seria uma tábula rasa? A gente mal traduzindo seria tábula, seria a palavra tábua,
e rasa seria raspada. É como se fosse uma tábua raspada, lisa, limpa, sem nenhuma informação, sem nada que a caracterize, né? Totalmente nua e crua. Também é traduzido como uma folha em branco. Então, para John Locke, quando o ser humano nasce, ele nasce como uma folha em branco, ou seja, ele não tem um conteúdo aqui, correto? Então, a partir do momento que ele começa a crescer e a fazer várias experiências com a natureza, com a mãe dele, com as pessoas à sua volta, ele vai começando a preencher aqui a mente dele com o conteúdo, tá bom? Então, todo o conteúdo que tem na mente, ele veio, no primeiro momento, das experiências sensoriais, das experiências dos sentidos que o ser humano tem dentro da sua vivência do dia a dia. Então, a origem do conhecimento para o empirismo está na experiência. Ou seja, é a partir da experiência que vão se originar as ideias e é a partir da experiência que vai se originar o conhecimento. E aqui dentro da corrente do empirismo, justamente a partir da visão de John Locke, fica muito claro quando ele afirma que o conhecimento e as ideias, ele vem para o ser humano a partir de dois processos. O primeiro processo é chamado de sensação. Nesse processo de sensação é aonde nós temos a nossa percepção sensorial trabalhando a todo momento, captando a realidade à nossa volta, e aí nós vamos fazendo o quê? A partir dessa captação da realidade, nós vamos captando as características e nós vamos captando as qualidades das coisas que estão ao nosso redor, tá bom? Então, a partir dessa captação, então, nós estamos fazendo aquilo que ele chama de operação externa, ou seja, os nossos sentidos estão trabalhando aqui a todo momento, captando toda a nossa realidade circundante. Aí, depois disso, nós vamos fazer o processamento de todas essas ideias, de todas essas fontes que nós tivemos contatos agora aqui na nossa mente. E aí acontece o segundo passo do processo, né, de conhecimento a partir da experiência, que é o processo de reflexão, aonde o ser humano ele começa a processar com a sua mente, a processar todas as informações que os sentidos captaram. Então, no segundo passo, a mente ela vai processar as ideias primeiras que vieram dos sentidos. Ou seja, aqui dentro no segundo processo, acontece uma operação interna. Aqui dentro, né, na minha mente, vai acontecer então o processamento dessas informações, dessas experiências, dessas ideias que se iniciaram, né? Começaram a partir do momento que eu tive as experiências, que eu tive os contatos com as diversas realidades que estão à minha volta, tá bom? Bom, então é importante dizer que os empiristas, eles não acreditam na intuição e nas ideias inatas, tá? Então esse conhecimento aí de a priori, que era a conversinha ali do racionalismo, aqui no empirismo não vai ter vez. John Locke vai tecer duras críticas a Descartes e ao racionalismo, justamente pela defesa que eles tinham desse conhecimento pautado aí na intuição, nas ideias inatas, tá? Então, para John Locke aqui, para o empirismo, não tem essa conversa de que o conhecimento, ele já está aí na cabeça do ser humano, esse conhecimento ele já existe aí na razão humana, não tem essa conversinha de conhecimento a priori. Para John Locke, o conhecimento é a posteriori. Para o empirismo, é após a experiência que eu sim conheço as coisas, tá bom? Que eu sim começo a ter ideias, que eu aí começo a ter o conhecimento propriamente dito. Então é importante dizer que os empiristas apostam no método indutivo justamente porque o método indutivo ele é a testagem de uma hipótese a partir de uma série de experiências. Então, uma vez que o método indutivo tem a sua base nas experiências, então ele vai ser tido como um caminho seguro aí para se atingir o conhecimento. E alguns filósofos que se destacam aí, dentre esses filósofos empiristas, além de John Locke, o fundador aí desta corrente filosófica, são os filósofos, então, Bacon, né, Francis Bacon, David Hume e Thomas Hobbes, que, juntamente com John Locke, integram essa lista aí de filósofos empiristas. Como dito, assim como os racionalistas, há outros também filósofos empiristas, mas a título de curiosidade, eu trouxe esses 4 aqui para que nós pudéssemos também ter um referencial de quais filósofos aí falaram, abordaram ou representam esse tipo de pensamento. Bem, chegamos ao fim dessa videoaula, mas antes de encerrarmos, gostaria de lhe perguntar qual das duas posições lhe parece mais oportuna, lhe parece fazer mais sentido. Seriam os racionalistas que afirmam sim
que o conhecimento inicia na razão, ou os empiristas, que é a partir dos sentidos que começa todo o conhecimento e as ideias que o ser humano possui? Com qual dos dois posicionamentos você mais se identifica? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, também deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus colegas, se inscreva no canal e a gente se vê numa próxima aula.